Salve, salve pessoal, tudo certo? Aqui eu tô nela mais uma vez da GG Educate, em mais um Skill Podcast. E hoje também falando sobre as habilidades comportamentais, como você consegue se tornar cada vez mais habilidoso para daí sim ser bem sucedido trabalhando com o que você gosta e usando o League of Legends para praticar isso, usando o League of Legends para isso, para chegar nesse objetivo. Demorou? E mais uma vez, para trocar essa ideia comigo, a Lívia, psicóloga aqui da GG Educate, tá aqui. Então, Lívia, como é que você tá? Salve! Salve, pessoal, tudo bom com vocês? Tudo ótimo por aqui, muito calor em Fortaleza, como sempre, e é isso. Aqui em São Paulo eu vou falar que tá um vento, mas um vento que, pelo amor de Deus, assim, é aqueles que faz a janela fazer É um barulho, sabe, negócio filme de terror. gritar. É brincadeira, é sacanagem. E, ó, é o seguinte, o tema de hoje é um tema que é até um pouco brincadeira na comunidade League of Legends competitiva, e você vai entender por que disso, né? E porque talvez que, obviamente, não tem nada a ver com brincadeira, nem no mercado de trabalho, e muito menos para habilidade comportamental, que é experiência. Muita gente fala, não, eu sou experiente em tal coisa, eu consigo fazer. Aí nem sempre, Lívia, o melhor jogador, isso trazendo para o League of Legends, né? Nem sempre parece que o melhor jogador, o cara que tem mais experiência, ganha tudo. Mas os jogadores que também são novos, na hora H, na hora de uma final, na hora de fazer alguma coisa, eles tremem. Você tem o caso do BRTT, um cara que tem muita experiência, tem 10 anos de competitivo, mais ainda em outros jogos, e tem o maior número de títulos do Brasil no League of Legends. Então, ele é um cara que sabe demonstrar muito, provar muito essa experiência, né? Então, o que que é a experiência, assim? Porque não é palpável, né? Não é que nem no jogo que você vai ganhando experiência, vai subindo de nível, assim. O que que é isso? Vamos lá. Quem já escutou os podcasts passados sabe que isso é a minha cara, né? Eu É. sempre falo, tem experiência, busca a experiência, tem experiência, busca a experiência. Parece papagaio, que eu sempre repito as mesmas coisas e chega a ficar cansativo, mas é porque, pessoal, não é por acaso. Não é porque eu não tenho o que falar. É porque, de fato, você vê que. E qualquer pessoa que está no mundo do mercado de trabalho vai dizer isso, de que na prática a teoria é outra. Tá entendendo? De que é muito importante você estudar, você se capacitar. Maria, eu nunca vou chegar aqui e falar que isso não é importante. Mas, cara, tem coisas que só a prática vai resolver. Tem coisas que só a prática vai ter a resposta. Porque é lógico, se a gente pensar em termos de ciência como um todo, quem tenta entender um pouco mais de como é que a ciência funciona, ela sempre está um pouco atrás do que a prática, porque para você dizer que algo é ciência, você tem que testar, você tem que tentar, e isso leva um tempo. Então, a prática sempre está um pouco na frente dos livros, sabe? Ela sempre está um pouco mais avançada do que os artigos, porque eles levam um tempo para ficar pronto. E é normal que leve mesmo, e tem que levar mesmo, porque nós estamos falando. Quando a gente fala de um passo que a ciência dá, tem que ser coisa muito segura, não pode ser qualquer coisa, né? Antes de dizer que A é igual a B, né? É. Então, sempre tem que ter muito essa testagem. É difícil a teoria acompanhar a prática. A prática sempre está um pouquinho na frente. Tanto tem várias ciências, por exemplo, na psicologia, de modo geral, que a gente começa primeiro com a prática e depois traz para a teoria. Tipo, testamos isso, deu certo, vamos trazer para a teoria. Testamos isso, deu certo, vamos trazer para a teoria. É muito importante a gente ver no mercado de trabalho o diferencial de um profissional que estudou aquilo ali só na teoria e um profissional que já tem muito tempo de prática. Porque às vezes a gente vê, e é o que a gente sempre fala aqui em relação às habilidades, de que a teoria é uma coisa que teoricamente você aprende mais rápido, que você se dedica ali um tempo e pega aquilo ali. A prática é só com a prática, não tem como você botar na velocidade 2, tá entendendo? Não tem como você ir mais ligeiro. É a prática, é o dia ali, é o dia a dia, entendeu? Eu vejo muito isso de experiência também na minha função, né, no meu trabalho, porque muita gente, e de novo, não é criticando isso, mas é uma coisa boa, na realidade, tem uma raiz muito boa, mas acaba tendo um lado que talvez não seja tão interessante. Muita gente na posição de caster coloca que é caster e vira caster. Ontem eu não era, hoje eu sou. Coloquei lá na bio do Twitter, hoje eu sou. E falta essa experiência. Experiência de um palco, experiência de um presencial, experiência de várias situações que podem acontecer, de resolver um problema online, de, enfim, lidar com uma situação que talvez não seja ideal. Isso aí realmente acaba faltando bastante. Então, é claro, é muito bom porque, obviamente, quanto mais gente vindo pro casting, melhor, é o que a gente quer, que cresça a nossa área, mas também existe essa questão muito importante da experiência. Quantas vezes, no meu caso, eu já não tive numa situação de, pô, não sei o que fazer direito, caiu uma câmera, vou olhar só para outra, uma pessoa não tá conseguindo falar, microfone deu problema, caiu a internet, eu não consigo fazer aquilo, eu não tô na função que eu mais gosto de fazer, ou que eu mais me sinto à vontade, né, me sentir à vontade. Hoje eu tenho um know-how para me sentir à vontade em qualquer função do cast, mas antigamente eu não tinha isso. Então, o que que eu vou fazer e como que isso vai me ajudar depois? Eu acho que esse é um dos grandes pontos da experiência, né? Ela sempre vai te propulsionar, assim, no caso, não de proporcionar, mas de te dar propulsão, português é difícil às vezes, para poder alçar novos pulos, alçar novos voos.
Acho que isso acaba sendo uma das coisas mais importantes. Só que também não é só isso, né, Lívia? Que nem eu falei, no começo tem muita gente que fala, isso no LoL, acho que até no mercado de trabalho, fulano é muito experiente, é a melhor escolha. Oh, você tem que ver que o fulano já tem experiência, então claramente é a experiência. Mas também não é só a experiência que vai fazer a pessoa ser boa, né? Não é porque o cara tem 50 anos fazendo a mesma coisa que necessariamente ele vai ser o melhor para qualquer situação dentro daquele grupo, dentro daquele trabalho, enfim, daquela área, né? Exatamente, porque a gente pode cair no outro extremo, e vocês vão entender quando eu falar aqui. Tem pessoas que têm muito tempo de experiência e começam a adquirir alguns vícios, sabe? De, tipo assim, é que nem quem dirige. Por Aham. exemplo, uma coisa que eu ouvi muito da autoescola era que falava assim: não aprenda a dirigir antes com seus pais. Aham. Aprenda na autoescola. E eu falava, gente, mas por que isso é tão contraproducente? E alguém falou, cara, que você vai pegar o vício dos teus pais. Que não é o ideal na autoescola, que tu vai ser submetido por uma prova, que tudo bem que não é na vida real, ninguém dirige daquele jeito, mas que é pior. E Aham. foi exatamente o que eu fiz. Eu aprendi a dirigir antes com meus pais. E eu cheguei cheia de mania de como é que eu dirigia, de como é que eu fazia. E o pessoal ficava assim, minha filha, qual é o seu problema? É uma piada pra você. Tá entendendo assim? E eu ficava, meu Deus, sei lá, eu nunca fazia isso, eu nunca fazia aquilo. Eu achava isso aqui uma besteira. Tipo, besteira, não sei o quê. Mas tinha que ter, porque a prova tinha que exigir e eu tinha que fazer e acabou. Né? Quiser chorar, pode chorar. Isso é um ponto, né? Até porque muitas vezes a ciência, né, a teoria traz coisas novas. E Sim. quando a gente fica só naquela prática, a gente não lê coisas novas, não tem contato com coisas novas, fica naquela experiência que às vezes não se renova, a gente pode ficar um pouco atrás também. Se for só experiência pela experiência, sei lá, até hoje os partos seriam feitos pelas parteiras, que era feita muito antigamente, que era, sei lá, mãe de alguém que fazia um parto. Sendo que a gente vê que, cara, a ciência avançou um pouquinho mais naquele, por mais que ela tinha muita experiência, pode ser que venha a ter casos mais específicos, precisos de uma ajuda especializada, e não sei o que e tal. Então, a gente não pode cair em nenhum dos extremos. Nem do cara que é só teórico, e eu me sinto muito confortável de falar disso, porque hoje eu faço um doutorado, então eu vejo gente que tem doutorado, pós-doutorado, e a gente vê isso nos professores. A gente vê claramente a diferença de um professor que ele nunca foi para a prática, mas fez um mestrado, doutorado, pré-doutorado da aula, do professor que está na PEA até hoje. Cara, são duas aulas completamente diferentes. O aluno sabe. O professor acha que engana os alunos, mas o aluno não é idiota. O aluno sabe, quando ele pergunta, o professor não sabe responder. Então, fala uma Aham. teoria que você vê assim, cara, é impossível fazer isso na prática. Ou é impossível fazer isso no Brasil, porque a gente pega teorias de outros cantos e tal, e a galera acha que é só replicar aqui e você fala, bicho, na vida real, o peão não vai responder isso aí. Cara, na vida Sim. real, essa galera aqui não tá nem aí pra isso, tá ligado? Tipo assim, isso não vai rodar. Você sabe quando a teoria é muito fora da realidade, quando o professor não sabe responder aquilo ali, ou quando ele vem mais com um discurso, eu falo assim, cara, tá bom, mas na vida real, o que é que eu faço? Sabe assim, na prática mesmo, me diz, o que é que eu preciso fazer? E você vê que tem professor que fala, não, mas não é assim, nós temos que problematizar essa questão e ser críticos em relação... E eu entendo, mas tem horas que eu só preciso saber o que tem que ser feito. Eu só Uhum. preciso de um passo a passo. E aí, Sim. claro, né? Essa é a guerra de toda a universidade, não ser muito técnica e não ser muito teórica, que a gente fica nessa, né? Então, é muito importante que a gente tenha cuidado com as duas coisas. Nem só um Uhum. técnico que não é crítico e só replica e acaba sendo substituído por uma máquina, porque se for também só ir lá e fazer, tem máquina que faz, mas também não pode ser só o cara que vive no mundo da lua, com teorias, É. viajando, fazendo experimentos em grupos muito controlados, e quando você joga na vida real, você fala, bicho, tá entendendo? Cara, demais. E é muito louco isso, porque eu lembro certinho que algumas vezes quando eu tava em transmissão, lá 2017, 2018 mais ou menos, pessoal, não, a gente vai fazer isso, depois vai fazer isso, fazer aquilo. Eu olhava e falava, mas acho que não. Assim, do que eu sei, eu acho que vai dar um problema, assim, ou pelo menos vai ser muito mais difícil. E aí não é questão de ser difícil eu não querer fazer, mas é um difícil que vai dar problema, vai dar BO, não tem como. Isso aí eventualmente vai ruir o sistema, não vai aguentar, e principalmente coisas detalhistas. Eu acho que é aí que a experiência entra muito também, né? Porque muitas vezes até os passo a passos eles são muito generalizados, assim, é tipo meio geralzão. Então, por exemplo, o cara fala, não, porque você vai pegar o microfone, vai fazer, vai sair de lá não sei da onde, vai papá. Beleza, muito legal na teoria. Mas acho que quem tem experiência pode vir com questões, né? Pode ter essas preocupações do tipo, pô, mas o microfone alcança lá do outro lado? É um detalhe, mas se não funcionar, acabou tudo. Sabe? Pô, mas beleza, você tem que apresentar o fulano lá, não sei o quê, fazer apresentação do time, pá, não sei o quê. Beleza, a gente tem essa preocupação de como eu vou fazer. Mas qual o tempo dessa apresentação? O que eu tenho que mostrar? Será que eu tenho fala para isso? A gente tem como ilustrar para as pessoas verem ou só vou ficar falando que nem um maluco, ninguém vai entender absolutamente nada? Então, acho que a experiência, essa que é a questão da prática, né? Você tem muito o lance do detalhe também, que você fica muito ligado aos detalhes, ao que realmente vai funcionar, o que não vai funcionar.
e obviamente você já passou por alguns problemas, né? Você já passou por algumas dificuldades, e aí sim você encontra uma maneira de resolver elas, ou pelo menos você fica naquela situação de, mano, eu já passei por isso aí, eu já estive lá, né? Já tive essa experiência realmente. Acho que por isso Tem que a uma gente fala. malícia ali de saber Isso, resolver. isso. E é por isso que a gente fala muito do lance do League of Legends enquanto ferramenta, né? Enquanto ambiente para você praticar e, obviamente, adquirir experiência. Não só no League of Legends em si, enquanto jogador, mas também experiência enquanto uma pessoa, enquanto um profissional e experiência de planejamento, experiência com as habilidades comportamentais, de liderança, de feedback, de comunicação, de trabalho em equipe, de tudo mais. Porque você passa por muito problema o tempo todo dentro do League of Legends e você tem que resolver. E daí também a importância que você fala, né, Lívia, de buscar sair da zona de conforto, buscar coisas novas, atividades novas para pegar essa experiência, né? Não, é, com certeza. E isso serve para tudo no mercado de trabalho, né? Por exemplo, eu vejo muita gente que está na universidade e fala: eu tento ter um estágio para ter experiência, sendo que quando eu vou para a seleção do estágio, pedem experiência. Aí eu falo, como é que eu vou ter experiência se eu tô na seleção para ter a minha primeira experiência? A galera fica indignada, né? Tanto que tem um monte de meme na internet sobre isso. Teve uma Uhum. discussão época falando que não pode pedir experiência para estagiário e tal. E eu concordo, né, para pedir mesmo. Mas você vê que se tiver uma pessoa com experiência, ela vai passar na sua frente. Com certeza. Tá entendendo assim? Por mais que, mas isso não é correto. Tá, mas tem um mundo real e tem um mundo real. Enquanto tu vai lutar por esse direito, tem gente passando na tua frente nos estágios. Tá Uhum. entendendo? Quem tiver experiência vai passar na frente. Porque às vezes é o critério de desempate. A gente pega 4 pessoas, estudantes, do mesmo curso, da mesma universidade, do mesmo semestre. O que é que vai diferenciar um do outro? Porque não dá para contratar os 4, tem que escolher um. O que Uhum. é que vai despertar mais nos olhos do RH? A experiência. Porque você fala, não é uma pessoa tão verde assim. É uma pessoa que tem minimamente de coisas que não vão ser explicadas. É uma pessoa que eu vou ter que treinar menos. Uhum. E treinamento é custo para a empresa. É tempo, é um funcionário que vai gastar o tempo dele, entre aspas, para treinar outra pessoa. E essa pessoa vai ter que aprender, ela vai cometer erros no começo. Aí você fica, meu Deus, quando é que essa pessoa ficar pronta? Que eu preciso de alguém para ontem, porque tudo é para ontem, né? E tal. Uhum. Então, quando a pessoa tem experiência, ela claramente sai na frente. E aí o que eu sempre falo para a galera é tipo assim, Lívia, ok, mas como é que eu vou ter experiência se eu não tenho nenhuma experiência? Aí eu falo, cara, às vezes a galera perde por não conhecer as suas universidades, por não Uhum. saber o que elas oferecem. De modo geral, a universidade não é tipo a escola, que a coordenadora vai bater de porta em porta e falar: oi, alunos, tudo bom? Eu sou a coordenadora. Isso é o que a universidade oferece. Pelo menos a minha nunca fez isso. É tipo, você que lute para descobrir e você que dê seus pulos. E A não minha é fácil. também. A minha também. E não é fácil. Não tem, tipo, um portal e um site organizado. O site foi atualizado em 1910 e É. nunca mais atualizaram o site. E ninguém atende o telefone, e aí você tem que ir lá e falar: minha senhora, pelo amor de Deus, como é que eu faço aqui? Me diga, no horário comercial. Se você trabalhar também, não tem como. Tá entendendo? Você tem que fazer isso. E aí na escola, a gente não é acostumado a fazer isso. Na escola, mandam uns documentos pra gente, na hora da aula e tal, não sei o quê. Então, demora um tempo pra galera virar essa chavinha de sair pra escola ou na universidade. E aí, o que é que eu falo? Cara, de modo geral, as universidades, por mais simples que sejam, elas têm várias oportunidades de experiências praticamente sem seleção. Que é tipo projetos voluntários. Uhum. A minha universidade tinha um monte. Ou então grupos de estudo, grupos de pesquisa. Ah, Lívia, mas isso não é trabalho. Ok, eu tô entendendo que isso não é trabalho. Mas entre uma pessoa que não tem nada e alguém que tem, cara, pelo menos criou um grupo de estudo, essa pessoa vai estar na frente de quem não tem nada. Sim, Tá entendendo? Então, por sim. mais que às vezes você não consiga a experiência profissional propriamente dita, você ter qualquer experiência que possa ser, entre aspas, comprovada, cara, isso já é qualquer coisa. E você vê que é diferente. Uma pessoa que já trabalhou no ambiente em grupo fora a escola. Tá entendendo? Sim, Assim, que ela sim. já experienciou aquilo ali, né? É aquela coisa também, acho que aí que reitera ainda mais a importância do League of Legends nessa conversa, né? Porque não é um trabalho para todo mundo League of Legends. Para mim é, porque eu sou caster do jogo, né? De Wild Rift e de League of Legends e de outros jogos também. Pro jogador profissional é, pro dono de organização mais ou menos, pro técnico é, beleza. A gente sabe que tem pessoas que trabalham com League of Legends, mas para a grande maioria não é. Só que você desenvolver as habilidades comportamentais, ganhar experiência nas habilidades comportamentais dentro do jogo, vai te passar na frente. E é aquilo que a gente sempre fala aqui na GG Educate, né? Você pode explicar isso para a pessoa. Claro que é difícil, às vezes, a pessoa saber o que é uma matchup, o que é um weak side, um strong side, o que é uma lane, né? A pessoa, claro, não vai conhecer, não é todo mundo que vai conhecer. Mas você explicando isso faz todo sentido do mundo e, obviamente, funciona extremamente bem. É uma das melhores maneiras, né, de você conseguir fazer essa experiência aparecer cada vez mais. E isso te dá confiança também, né, Lívia?
Eu acredito que um dos maiores exemplos, assim, e ainda não foi nem comigo, né? Foi com o Bida, que é um caster também aí do esporte brasileiro, bastante conhecido, começou antes de mim, enfim, um cara monstruoso, que eu já trabalhei com ele algumas vezes, super gente boa, enfim. E eu nunca me esqueço uma situação na qual ele estava narrando num presencial, com milhares de pessoas, uma arena gigantesca no estádio, tá? Uma experiência que nem eu tive até hoje, assim, já narrei pra pessoas, mas não pra milhares de pessoas no estádio. E aí tava lá e tal, até que na transmissão caiu tudo. Simplesmente caiu tudo, assim. O monitor que ele tava vendo para narrar não funcionou mais. Só que eles estavam também no meio do estádio e relativamente próximo dos jogadores, da onde eles estavam jogando mesmo. Imediatamente o pessoal já começou a entrar em pânico. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Colocaram aquelas imagens de cima, aquelas imagens de longe e tal. Meu Deus do céu, vamos tentar tapar o buraco, vamos ver o que acontece. O Bida, com a maior tranquilidade do mundo, saiu da onde ele estava, continuou narrando coisas meio aleatórias, que se encaixam em qualquer coisa, né? Aquele famoso falou, mas não falou nada, mas também não ficou feio, então já é uma experiência de caster que vale muito, eu também uso isso, todo caster usa muito isso. Foi levemente atrás, ali no lugarzinho que dava pra ver o monitor de um dos jogadores e narrou pelo monitor do jogador. Pô. Por quê? Porque ele fez isso onde? Em lan house, em lugares onde não tinha o monitor perfeitinho, onde não tinha a situação perfeitinha. Você narrava vendo o monitor do jogador, ele só tava conseguindo ter o mínimo de noção do que estava acontecendo. Do tipo, acabou o round, vou conseguir gritar quem ganhou, pelo menos. Pra mim é um dos exemplos, assim, claros de experiência e um dos exemplos claros de como a experiência, ela te mantém na alta performance. Você sair da zona de conforto no início é bem complicado, você fica, meu Deus, será que eu tô mandando bem? Nossa, olha que horrível que ficou. Mas depois, isso é o que vai te manter na alta performance, é isso que vai te dar confiança das pessoas que trabalham com você. Por isso o Bida é um monstro, pô. Porque o cara você pode colocar em qualquer transmissão, ele pode estar no pior dia dele, mas ele vai entregar um trabalho legal. Né? E é isso que a gente busca enquanto alta performance, enquanto profissional também, independente da área, imagino. Sim, pois é, a experiência ela tá muito ligada a essa sensação de autoeficácia, da pessoa perceber que ela é capaz, de segurança, porque ela sabe que dificilmente vai vir uma coisa que ela nunca pegou, ou que ela nunca viu, ela tem muitos anos de experiência, tá entendendo? Que no começo é normal que a pessoa fique nervosa, mas com o tempo ela começa a tirar de letra aquilo ali, porque as coisas começam a ficar muito parecidas, começam a ficar muito controláveis, você sabe o que fazer, o que tem que ser feito, de como dar esse jeito, né? E aí é engraçado porque é importante que a gente leve isso do jogo para o mundo do trabalho, né? E que a gente crie essas oportunidades, por exemplo. Eu lembro que eu queria muito um estágio em psicologia organizacional. E eu não conseguia, porque eu não tinha feito a disciplina de testes, eu não tinha conseguido, não sei o quê, não dava, não dava. A amiga me falou assim, ó, ei, eu vi que teve uma galera que fundou uma empresa júnior, que era tipo uma empresa da universidade, sendo que você não ganha dinheiro, mas funciona como você ganha experiência. Aí eu falei, cara, se ninguém ganha experiência, então eu vou fundar uma empresa para ter experiência. Ela, isso mesmo. Eu falei, então tá bom. Então vamos lá. E a experiência que eu tive, a primeira, foi essa que eu criei. Então, por exemplo, eu lembro que uma vez tinha um tema específico da faculdade que eu queria muito estudar e ninguém estudava. Não tinha nenhum grupo de estudo sobre isso. Aí eu cheguei pra professora e falei, oi, professora, tudo bom? Eu sou a Lívia. Eu fiz a disciplina com a senhora e eu queria começar um grupo de estudo. Eu organizo tudo, a senhora só vai lá e dá o grupo. Pode ser ela? Pode ser. A gente fez o grupo, tá entendendo? Então, às vezes, quando você não tem essa experiência, é você ir lá e pedir pra ter. Ou então, se você é um profissional liberal ou autônomo, né? Você é um designer. Cara, chega pra algum amigo teu e fala, ei, cara, tu quer que eu faça identidade visual de graça? Eu faço aqui só pra testar. Só pra ver como é que é, já que ninguém me contratou ainda porque seria meu primeiro cliente. Ou então, de pedir pra trabalhar, às vezes, no canto ou com uma pessoa que você fala, cara, eu faço de graça, eu só quero ter a experiência. Tá entendendo? Sim. E aí a gente vê quanto essas pessoas... A gente valoriza o trabalho. Eu, particularmente, quando eu vejo uma pessoa que fala, Lívia, eu só quero ter a experiência, cara, eu valorizo essa pessoa abençosamente. Entendeu? Assim, né? Online, né? De graça, né? Ouvindo aqui virtualmente, né? Pra fazer o trabalho, fazer um negócio. Eu falo, cara, isso aqui eu valorizo muito. Sabe assim? Porque a gente fica, não vou trabalhar de graça. Eu falo, bicho, tá. Tu tem outro jeito pra arrumar experiência? Se tu estiver ganhando massa, mas se não, é o melhor jeito possível, tá entendendo? Então, vai às vezes da gente criar essas oportunidades que às vezes não aparecem. Que às vezes não existe. É ir lá e bater na porta e falar, meu senhor, posso trabalhar aqui, por favor? Tá entendendo? Sim, sim. Eu também fiz muito isso, assim. Eu acho que, obviamente, a gente não pode ser trouxa, né? De ficar ganhando experiência para sempre e tentar colocar comida na mesa com experiência, não acontece. Mas esse início, eu concordo muito, que também é muito válido você, de repente, demonstrar esse interesse para a pessoa que está te contratando, para a pessoa que está podendo te contratar, ou enfim, tá na faculdade, até mesmo tá no colégio e tal, tipo, mano, você não tem nada a perder. Você tá ali realmente ganhando experiência, você tá ali fazendo coisas que depois vão te alavancar para que você seja bem sucedido trabalhando com o que você gosta. Em especial se a sua área, assim, independente da área,
mas principalmente em áreas onde você precisa muito de experiência. Um cozinheiro teórico não existe, pô. Na verdade, nenhuma área teórica 100%, ou quase nenhuma área teórica 100% existe, né? Tem um pessoal, sei lá, de matemática teórica, física teórica, beleza, eu entendo, são tão importantes quanto qualquer outra, mas na maioria dos casos você precisa ter prática, você precisa ter experiência, né? Então é super importante ir atrás disso, como a gente está falando. E, de novo, se você é jogador ou jogadora de League of Legends, você pode usar isso para ser bem-sucedido ou bem-sucedida trabalhando com o que você gosta. Porque ali é um ambiente seguro, onde você, no máximo, vai perder ponto de liga, que não é o fim do mundo, e você pode treinar essa liderança, essas habilidades comportamentais que a gente fala, trabalho em equipe, comunicação, feedback e tal. Você pode, enfim, treinar análise de situações, né? Autoanálise sua, autorresponsabilidade, resiliência, uma par de coisa, muita coisa, que eventualmente você depois vai chegar numa entrevista de emprego e vai falar, pô, não, eu tenho experiência com isso, eu tenho experiência com liderança, com resiliência. Ah, é aonde que você arranjou? Não, é porque eu tenho um jogo tal, não sei o que eu faço isso, lá você precisa disso. E são vários exemplos, né? Obviamente, resiliência acho que é mais fácil de exemplificar, porque para você subir de elo você não vai só ganhar, a não ser que você seja o melhor jogador do mundo, mas mesmo o melhor jogador do mundo não ganha só, você precisa perder, é normal. Enfim, autoanálise, análise de situações, cada passo que você vai dar no League of Legends é um momento diferente, tem uma consequência diferente. Então, nesses momentos é onde você vai adquirindo esse tipo de experiência. E aí, Liv, o seguinte, a gente falou sobre experiência, muita experiência, possíveis vícios que algumas pessoas às vezes acham que é experiência. Pode até ser que seja experiência, mas que não é exatamente, né, o que você quer extrair da experiência, que é essa alta performance e tal. Existe algum efeito colateral, assim, alguma coisa ruim de você pegar a experiência? Qual é, ou melhor dizendo, né, refraseando, qual é a coisa que a pessoa tem que tomar cuidado, assim, para não cair numa armadilha de se achar o experientão e aí do nada ficar atrás porque tem gente que tá, tipo, voando, fazendo muito mais coisa do que essa pessoa? Aí é que tá, é exatamente isso, é a soberba. Porque normalmente quem tem muita experiência acaba falando, ah, não, mas eu já sei tudo. Ah, não, mas tudo já que tinha que fazer eu já fiz. Não, tudo tinha que aprender eu já aprendi. E aí chega outra pessoa com experiência diferente da Uhum. sua, acaba ganhando de você alguma coisa, a pessoa fica, ah, meu Deus, por que isso aconteceu? Não sei o quê. Então é exatamente esse cuidado, dessa humildade de falar assim, cara, eu tenho muita experiência, mas sempre pode ter um movimento novo. Até porque quando a gente fala de mercado de trabalho, quando a gente fala de jogos, quando a gente fala de qualquer coisa, as coisas mudam tão rápido que é difícil você ser muito bom naquilo ali. Porque você tá querendo ser muito bom, aí tá a hora, pá, muda a regra do jogo. Aí você, Aham. putz, eu preciso muito bom. Aí tá, vem um sistema novo, você tem que aprender. Aí tá, vem um desafio novo. Aí tá, vem um dono novo da empresa, um dono novo. Aí tá, seu chefe é demitido. Aí tá, você é promovido. Tá, então, assim, constantemente o mercado de trabalho vem tirando a gente do nosso lugar. E aí a gente fica, tipo, se a gente achar que a gente já sabe, a gente não vai aprender as coisas novas, a gente vai começar a performar mal. Tá entendendo? Então, acho que o maior Sim. risco é esse, é entender que as coisas mudam e mudam rápido. E aí, isso é uma coisa que eu percebo que às vezes a galera, quando ela sabe muito de uma coisa só, elas nem querem mais mudar. Porque elas querem ficar lá confortáveis de, não, eu já sei tanto disso aqui, bicho. Me deixa quieto aqui. Não me tira, não. Sendo que você fica, cara, aí você vai começar a ficar ruim. Porque por mais que você fique na mesma área, vão ter mudanças. Porque, Uhum. às vezes, a gente é ensinado que, por exemplo, estudar e se desenvolver é uma coisa ruim, é uma coisa chata, é um sofrimento. Tem pai e mãe que, quando o filho faz uma coisa ruim, obriga o menino a estudar, a fazer tarefa, a ler e tal, né? Então, a gente sempre foi ensinado que estudar é ruim. E a gente quer parar de estudar o mais rápido possível. Sendo que, cara, se você fizer isso, você não vai ser bom profissional. Então, quanto mais cedo você entender o lifelong learning, que você vai aprender até o último fucking dia da sua vida, você Aham. sofre. Porque a galera fica, não, não pós-doutorado, eu vou parar de estudar. Não, mas aqui eu vou parar de estudar. Cara, não vai. Não Não vai. vai, não vai. É muito louco isso, porque eu consigo me ver, eu acho que é um exemplo perfeito, pessoal. Às vezes você tá em casa aí, não, mas eu acho que não, vocês estão falando groselha. League of Legends não tem essa capacidade de me dar experiência nas habilidades comportamentais. O que que acontece todo ano no League of Legends, então? Responde pra mim. Muda tudo, ou quase tudo. Esse ano mesmo, vão ter 2 dragões novos, itens diferentes, balanceamento em praticamente todos os campeões, além dos que já vieram sendo balanceados, porque o League of Legends na real muda a cada 2 semanas. Tem balanceamento de campeão que vai mudando, depois volta, depois vai, depois vem, fica uma loucura. Todo ano tem mudanças drásticas no jogo. Pode ver,
desde o dia que você começou, com certeza tiveram essas mudanças. Para quem é mais velho, eu lembrava lá do dragão que dava, acho que 190 de ouro. Aí depois tentaram meter uns dragões lá de, né, elementais e tal. Aí depois tentaram fazer mais dragões, depois fizeram outro esquema. Então todo ano muda. Hoje são 6 dragões e tal. Se você não se acostuma com essas mudanças, principalmente você que está querendo subir de elo, você que está querendo entrar no competitivo às vezes, não tem jeito. Quantos jogadores, inclusive competitivos, eram muito bons em determinada função? Então, nossa, o cara é um monstro jogando com campeão de scaling, campeão assassino, campeão, sei lá. E aí passava que o meta não era esse, o cara tinha que ir para outro lado, ele não conseguia, basicamente. E aí tentava forçar um pouco desse estilo de jogo dele, que também não dava 100% certo. Então ele não conseguia mesclar a experiência que ele tinha numa situação específica com o que aquela situação estava obrigando que ele jogasse, ou pedindo que ele jogasse. Por isso a gente fala, no League of Legends você consegue sim estabelecer essa experiência, porque mudou tudo, mudou o jogo, mudou a itemização, mas a sua liderança tá lá, seu trabalho em equipe tá lá, o seu planejamento tá lá. Pô, mas como que eu sei fazer um planejamento novo sendo que mudaram os itens? Beleza, mas você sabe o que você quer chegar, né? O que você quer ter com algum item. Então mudou, mas qual item que vai me deixar mais próximo do que eu sabia que era bom antes? Né? Ou então esse item aqui me dá uma possibilidade nova, quando que eu posso utilizar isso, quando que eu não posso, como que eu vou testar isso. Então você percebe como que você está evoluindo e aprendendo a habilidade comportamental de planejamento estratégico? E isso, querendo ou não, é uma experiência. E é assim que você ganha essa experiência sem ser num ambiente problemático, né, Liv? Que nem a gente falou, um ambiente muito tranquilo aí, o do League of Legends. E aí você já deu algumas dicas muito valiosas de como começar, da onde tirar, né, essa experiência inicial, muitas vezes criar a sua própria experiência e tudo mais. Agora, para a pessoa que de repente já tentou fazer um pouco disso, mas ainda sente um certo receio, sabe, uma certa vergonha, assim, de tipo, dar cara, de pedir, de, pô, mas eu não tenho, nunca fiz nada, não consigo, tal, não sei o quê. Meu pai não tem uma oportunidade, não consegue me ajudar também, minha família também não e tal. Qual que pode ser, de repente, não necessariamente uma dica, mas uma maneira de pensar, assim, para esse tipo de pessoa conseguir ir atrás das experiências e começar a caminhar a sua jornada, né? Tá, tem alguns caminhos, né? Primeiro é você se mostrar quando você tiver uma oportunidade, por exemplo. Porque às vezes tem gente que é cortado na época do currículo. Aí não tem muito o Uhum. que você fazer. Mas se você tiver oportunidade para entrevista, mais que você não tenha muita experiência, se coloque 100% à disposição. Às vezes, quando a gente pega pessoas muito verdinhas, aquela que parece ser mais disposta, a gente acaba escolhendo. Porque você vê que é uma pessoa que vai valorizar muito aquela oportunidade. De que ela não vai sair com qualquer coisa. De que ela vai dar o melhor dela. Então, assim, verbalize isso. Fala, olha, eu não tenho muita experiência, mas eu estou disposto. Eu fiz muito isso. Teve uma vez que eu fiz um processo seletivo por uma bolsa de pesquisa, Uhum. que era R$ 400 na época, porque eu comecei a faculdade, que pra mim era, tipo, muito dinheiro, que era o primeiro dinheiro que eu ia ganhar, tipo, meu mesmo, né? Uhum. E aí, eu lembro que eu tava competindo com a bolsa com pessoas que tinham mais, que eram na minha frente na faculdade, né? E aí, eu lembro que eu falei, era um tema que me encantava muito, a pesquisa, eu falava, mas eu adoro esse tema, não sei o que, eu gosto muito disso, eu pesquiso muito isso, e eu nunca tinha tido experiência, eu fazia parte do grupo, tipo, sei lá, 2 meses, enquanto os meninos faziam parte do grupo há um ano, Uhum. e eu falava, não, mas eu quero muito aprender, eu tenho muito tempo livre, né? Eu não estagio, porque os meninos já estagiavam e tal, não sei o quê. E aí o professor falou, quando ele chamou todo mundo para a falou assim, ó, pessoal, a gente vai escolher a Lívia, porque ela é a mais nova, mais disposta e mais tempo. Não é Uhum. porque eu era melhor. Porque para o trabalho que eu ia fazer, não precisava ser uma pessoa que tinha muito conhecimento, porque eu era só uma bolsista de iniciação científica, eu não ia fazer nada muito complexo no laboratório. Tá entendendo? Uhum. Eram coisas Sim. mais burocráticas, mas enfim, para mim era tudo, né? Que era a minha primeira experiência e tal. Então, eu consegui falar isso para eles, falar, olha, eu vou dar tudo por essa oportunidade, tá entendendo? Essa Lívia, e foi isso que pesou. Porque você parecia ser a mais empolgada, a mais disposta, a que mais crescia. Assim, queria mesmo aquilo ali. Sim. Sabe? Porque tem pessoas que às vezes são tão tímidas que até querem, mas ficam tão caladas que não tem como a gente saber se ela tá interessada ou se ela tá indo por aquela vaga só porque é mais um, entendeu? Então, Sim. isso é uma coisa. Outra coisa é, quando você não tem experiência na sua área especificamente, tente trazer pelo menos experiência em outras áreas. Que a gente fala, o LOL é uma delas. Mas, por exemplo, vamos dizer que uma época, sei lá, eu fui participar de um retiro uma vez, na Uhum. comunidade que faz parte, e lá a gente era, tipo, tudo, sei lá, bem novinho, 14 anos, 13 anos, não podia pedir dinheiro pros pais. A regra do retiro é que você tinha que arrumar o seu próprio dinheiro. E aí todo mundo começou a fazer um copo a vender, tipo, brigadeiro, docinho, sei lá, coisas bestas, assim. Teve um que começou a fazer, sei lá, lavar a louça em casa pra ganhar o dia do irmão, que era o dia do irmão lavar a louça, aí ele ganhava o dia daquilo ali. Enfim, cada um foi dando os seus pulos que ele podia fazer.
Eu não tinha muitas habilidades de culinária, mas o que eu fazia? Tinha uma amiga minha que fazia muito bem um tipo de doce, e aí ela fazia, vendia, sendo que aí, o que eu fazia? Eu comprava os doces feitos dela e levava para a escola para vender. Nem podia, mas eu levava na minha bolsa escondida, para pensar, tem doce aqui, ó. Uhum. E aí eu meio que revendia, pronto, eu não sabia fazer doce, eu não tinha muita habilidade e tal. Então eu fazia aquilo ali. Então, por mais que foi uma coisa específica, sei lá, era cento e poucos reais na época, o retiro, eu lembro que eu ganhava R$1 em cada. Então eu vendia umas 100 na escola, eu levava todo dia para a escola, umas 10, e aí vendia. E aí com o tempo eu consegui juntar esse dinheiro. Então assim, por mais que seja uma coisa nada a ver com o trabalho, é uma experiência que eu tinha para contar. Tá entendendo? Então, assim, se você. Hum. Ah, Lívia, não tem como eu conseguir uma experiência na minha área. É muito difícil, é muito fechado, é uma área muito específica. Tá, então tenta trazer de outro canto, Uhum. sabe? De uma coisa que tu fez para vender e deu certo, de uma ajuda que tu deu numa equipe deu certo, de um voluntariado que tu fez em outra coisa deu certo, ou de uma coisa cultural que deu certo, ou de uma coisa competitiva, ou de um esporte. Enfim, se tu não conseguir na tua área especificamente, que seria o ideal, tenta trazer de outros cantos. Qualquer experiência que você se desenvolve, que você se coloca à prova, é sempre bem-vinda. Entendeu? Sim, sim, demais. Eu lembro que, isso falando dessa coisa de, né, de experiência, de ser meio verde, né, essa coisa assim, cara. Eu lembro que em 2020 foi um ano muito interessante, assim, pra mim, né, porque eu tava vindo de 2019 como narrador, como comentarista de Overwatch, só que a Overwatch League, os campeonatos de Overwatch que eu trabalhava, em 2020 eles meio que acabaram, assim. E aí não houve muito o que eu fazer. Eu ficava meio tipo, meu, como que eu vou me sustentar ganhando, sei lá, que a matemática não é meu forte, mas um décimo do que eu preciso para passar o ano sobrevivendo, assim, não tem como. Eu falei, não, vou atrás de, né, novas oportunidades e tal. Comecei a trabalhar com League of Legends do pessoal lá da Europa e tudo mais, beleza, foi muito legal e tudo, foi absurdo, mas ainda assim talvez não fosse ser aquele dinheiro que fosse me sustentar realmente. Eu tava, né, meio na pindaíba. Até que surgiram duas oportunidades que a experiência falou muito alto para mim, porque eu não tinha necessariamente conhecimento técnico no jogo em si. A primeira oportunidade delas foi narração de Rainbow Six. Eu era um cara que já tinha narrado outros jogos de tiro, né, outros jogos em primeira pessoa, mas eu não tinha nada de conhecimento do Rainbow Six. E o Rainbow Six é um dos jogos mais difíceis, mais complexos de você aprender. E aí o que eu falei? Não, fiz o teste lá, fiz a audição, mostrei que eu sabia narrar o jogo minimamente, que eu sabia o que estava acontecendo, me dediquei bastante, estudei, comprei o jogo, dei 140 conto lá pra Ubisoft, vai lá direto, que é meio que um investimento. Falei, mano, vai ser um investimento, né? Eu preciso disso aqui, eu preciso dar certo. E aí fiz os testes para comentarista, para narração e tal. E aí o pessoal mesmo falou, ó, deu para ver que você não é o cara que vive o Rainbow Six. Você não é o cara que é, pô, o maior conhecedor de Rainbow Six do mundo. Mas a gente vai te colocar do lado de um ex-jogador profissional e a gente vai, obviamente, escolher você porque você tem a técnica geral de narração. Teve problemas, inclusive eles fizeram meio que uma pegadinha, que eles colocaram um round pra eu narrar, que dava meio que um leve problemazinho. E eu saí de boa, fiz uma piada lá, enfim. Só, cara, isso é engraçado, pá, não sei o quê, contratado. E no mesmo ano, eu comecei a ser analista de um time de Free Fire. Que também tem nada a ver né? Eu nunca tinha trabalhado para mobile, nunca tinha trabalhado com Battle Royale e tal, que é o gênero do jogo. E aí, por conta de eu saber analisar o League of Legends, eu falei quando a pessoa foi me contratar. E para uma organização grande, uma organização de Série A, não podia vacilar. A pessoa foi me contratar, eu falei, ó, cara, eu não tenho experiência com Free Fire, mas eu vou me dedicar, eu agarrei. Inclusive, os caras pediram um vídeo para mim, Livre, tenho até um pouco de vergonha. Os caras pediram um vídeo para mim, manda o vídeo aí, faz uma análise de um time aí e tal. Eu mandei um vídeo de 1h30, mandei um documentário pros caras. Aí os caras pegaram e falaram, tá bom, a gente entendeu a sua análise, legal. E aí, assim, fui contratado, tal, foi ótima experiência incrível, que eu guardo até hoje, assim, foram momentos absurdamente bons. E o ano que pra mim seria o mais horrível da minha vida, foi um dos melhores. Trabalhei pra caramba, foi, porque fazer o quê? Mas foi um dos melhores financeiramente, em termos de ter essa experiência e tal. Então é o que você falou. Eu não tinha experiência específica nos dois jogos, mas eu fui contratado nos dois jogos, pô. Porque eu tinha outras experiências e trouxe essa experiência e essa vontade de querer realmente melhorar, enfim, né? Dar tudo de si, acho que é essencial também. E aí, pra gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem pro pessoal que tá acompanhando, pessoal que de repente está motivado agora a sair abraçando o mundo, fazendo tudo, e atrás de ganhar essa experiência e usar o League of Legends para isso também.
Cara, pois a minha dica é essa. Enquanto você é novo, meu filho, quando você tiver tempo, abraça logo o mundo, que se for para se lascar, melhor se lascar logo. Porque quanto mais para frente, pior. Então, se você tem algum tempo livre, busque essas experiências, crie essas experiências, arruma um como para você fazer, que é a melhor coisa que você faz. É isso, com certeza, eu concordo muito. Muito obrigado mais uma vez, Lívia, pela troca de ideia, enfim, né, por estar aqui trocando essa ideia com a gente mais um Skill Podcast. E você de casa, lembrando, quer acompanhar mais, saber mais sobre habilidades comportamentais, quais que estão, né, que a gente citou algumas e tal, mas tem tantas outras que a gente abordou já em tantos outros Skill Podcasts também, tantos outros conteúdos aqui da GG Educate. Então, cola nos canais que a gente tem, pode ser no YouTube, pode ser no Insta, pode ser no Face, é só procurar GG Educate, né? Escreve GG Educate, mas lê-se em inglês GG Educate, que lá a gente está 100% comprometido e realmente compenetrado em te dar essa noção do que é a habilidade comportamental, te explicar o que é, te explicar como que você pode praticar essas habilidades tão importantes no League of Legends, para que você seja bem sucedido trabalhando com o que você gosta, independente se é no jogo, se é em qualquer outra coisa, em qualquer outra função, e usando o League of Legends para isso, beleza? Então um grande abraço, a gente se vê numa próxima e tchau!